Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro Então, online. que bom, né? Que bom, a Funcionou. gente está tendo uma outra oportunidade de estar juntas. Nosso encontro online Sincronicidades e Conexões. Eu sou a Rosana, vou estar aqui com a Lorena e depois a Joyce vai chegar também. E a gente vai conversar um pouco sobre sincronicidades e conexões. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, é só colocar aí no chatzinho que a gente já vai respondendo na hora, tá bom? E a Lorena vai começar conversando com a gente, contextualizando a gente sobre o que são sincronicidades, afinal, o que é isso, né? Que palavrinha bonitinha é essa? O que ela realmente significa? Lorena, é contigo. Então, coisa boa estar junto de novo. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a Rosana está em Brasília e eu estou em Florianópolis. E a gente faz essas aventuras incríveis de conversar online. Para mim, uma coisa muito nova, uma coisa muito inusitada e uma coisa muito interessante, sabe? Algo que nós nos encontramos sincronicamente em Rodeio, em Santa Catarina, numa conjunção de eventos que fez com que a gente se linkasse imediatamente como pessoas, achando que a gente tinha muita coisa em comum, e depois começasse a ter projetos mais profissionais também. Nós juntamos dois termos, como se pudesse ver, né, em toda a divulgação de eventos durante esse tempo. Nós falamos em conexão e sincronicidade. Na verdade, esses dois termos estão muito ligados mesmo. A conexão, pela própria definição da palavra, implica em que as coisas estejam unidas, que elas estejam interligadas, que exista uma situação de interdependência, né? Pode ser, isso pode se estabelecer entre pessoas, pode se estabelecer entre a pessoa e a natureza, entre elementos da natureza. Então, é uma compreensão do português mesmo. Mas acontece que na sincronicidade as coisas estão naturalmente interligadas e fenômenos físicos e não físicos são simultâneos. E aí a pessoa se dá conta de determinada coisa, de que determinada coisa significativa para ela aconteceu. Na definição, por exemplo, Jung usava duas palavras, coincidências significativas. Então, não basta os eventos serem simultâneos. A pessoa que está vivenciando aquela experiência tem que entender como significativo para si. Tem que haver um recado embutido ali. A pessoa tem que se dar conta, em alguns momentos ela se dá conta dessa conexão. Aí a gente já está vendo que ela faz um insight quando ela se dá conta da conexão. Então, por aí, como introdução, eu diria que isso é coisa assim, para a gente ir aquecendo. Fala, Rosana. Vamos, seguimos o papo. Não, então, assim, sincronicidade é muito falado, né? A gente escuta essa palavra, sei lá, eu, pelo menos, quando entrei em contato com essa palavra, eu vivia escutando, porque foi uma sincronicidade, foi uma sincronicidade. E muita gente confunde sincronicidade também até com coincidência, achando que foi uma coincidência. Mas, assim, eu particularmente não acredito em coincidências. Nem Eu eu. acredito, de fato, em sincronicidades. E como tu falaste, a gente se encontrou sincronicamente num encontro que teve em Santa Catarina, onde tu moras, né? E foram várias sincronicidades. Tipo, a gente se encontrar, nós sermos do mesmo signo. E nessa época eu me lembro direitinho que eu tava em crise, assim, eu disse, nossa, eu sou libriana, sou indecisa e não sei o quê. Aí a Lorena, eu sou libriana. Eu falei, nossa, mas como assim? Uma libriana não indecisa? Isso existe? E então, assim, serviu muito para trazer essas verdades, assim, e fortalecer algumas coisas em mim, esse encontro. Então, não foi um encontro, uma coincidência, foi uma sincronicidade. Um outro elemento que talvez a gente tenha que trazer à tona, porque tu trouxeste a palavra coincidência. As pessoas dizem assim, por acaso, também se ouve muito, né? Temos que começar a separar tudo isso. Quando é acaso, quer dizer, existe uma relação de causalidade entre as coisas, uma causa, um efeito,
Os fenômenos não são exatamente simultâneos, não existe uma realidade subjacente que nos fala das vibrações da vida, porque na sincronicidade há uma realidade subjacente. Há coisas correndo, há um fluxo acontecendo de vibrações, e determinados eventos se cruzam, se encontram nesse fluxo, né? Quando se fala em acaso, as coisas são mais aleatórias, né? Necessariamente, houve só um evento sei lá, matematicamente, talvez poderia acontecer naquele momento, mas não quer dizer muita coisa, né? Acontece, mas não quer dizer para mim muita coisa. Esse também é um elemento importante da sincronicidade. Ele tem que dizer para mim. Por exemplo, eu penso numa música, ela imediatamente, se eu presto atenção, está tocando no rádio do carro. Suponhamos, né? Não foi o meu pensamento que trouxe a música para ser tocada, mas a possibilidade de eu reconhecer que isso está acontecendo e as duas coisas estarem simultâneas, concomitantes, é chamada de sincronicidade. Ou então, alguém sonha determinada coisa e na manhã seguinte aquilo acontece. Pode sonhar com um acidente, por exemplo. A pessoa pode dizer, não, Lorena, mas isso eu conheço como premonição. Também se pode chamar assim, não é? Mas alguns eventos estão muito interligados, porque no espaço do self, eu até usei a palavra incorretamente, na dimensão do self, não existe futuro, passado, está tudo aqui. Essa relação tempo-espaço é muito diferente. Então, o fato do sonho ter sido à noite e o acontecimento ser confirmado pela manhã, não quer dizer muita coisa. E às vezes, tu só soubeste pela manhã, mas o acontecimento ocorreu exatamente no horário em que tu estavas sonhando. A morte de alguém, não é? Certamente tu já ouviu sobre isso, né? Alguém diz, eu soube exatamente a hora em que a minha avó morreu. Eu ia dizer, minha avó nasceu, nasceu em outra dimensão. Nasceu um pouquinho difícil. Nasceu para a vida eterna. Então, as pessoas dão nomes diferentes para isso. Talvez porque o termo não seja tão conhecido, talvez porque o termo seja muito usado numa área mais técnica, da psicologia, da psiquiatria. Ele nem é tão novo assim. Quando Jung lançou, porque é um termo cunhado por Carl Jung, né? Quando ele lançou, era 1929. Era século passado. Ele levou 21 anos para escrever sobre isso, sabe? Para lançar um livro com esse tema, né? Então, não é tão velho e não é tão novo, quer dizer, ainda não tem 100 anos, por isso talvez a gente possa dizer, para todo o tempo que a humanidade já existe, pelos diferentes ciclos que já passamos, talvez dê para dizer não é tão velho, mas também não é tão novo. Então, estamos nos situando em relação ao que isso significa, o que pode representar, e como eu, como pessoa, identifico quando é sincronicidade, quando é acaso, quando é coincidência, que não tem significado nenhum, porque para ter sincronicidade tem que existir um significado, por aí. Eu achei bem interessante isso que tu falaste agora, de que para ser uma sincronicidade tem que ter um significado. Normalmente as sincronicidades, elas acontecem também quando a gente está esperando, assim, né? A gente intenciona alguma coisa, eu intenciono encontrar a resposta de algo. E de repente vem num livro, vem, sei lá, na internet, vem uma pessoa conversar contigo e toca naquele assunto. Então, isso é bem, bem bacana, assim, essa questão de tem que ter esse significado. E isso também é relacionado muito com a parte de energia. Desculpa. Que se a gente está intencionando, a gente está criando um campo energético em cima daquilo. E a gente acaba atraindo isso, essa resposta, energeticamente também. Então, eu enxergo muito que a sincronicidade, ela trabalha como tudo no mundo, no nosso mundo, né? Ela trabalha com essa parte energética bem, assim, pesado, assim, é bem entendendo energia como vibração, né? Exatamente. O mundo é vibração, o universo é vibração. E é incrível, porque quando a gente começa a entender que na realidade as coisas acontecem assim, a vida fica muito mais rica. A vida fica muito mais rica.
Tu davas um exemplo de, eu faço uma determinada pergunta e me aparece um livro. Isso é tão comum para mim, Rosana, sabe? Nessa vida de palestrante, nessa vida de profissional liberal atendendo pessoas, muitas vezes eu necessito aprofundar algum tema. E aí é incrível, porque basta eu me conectar com aquilo. Dali a pouco alguém menciona um livro, menciona um filme, me mostra um recorte, um artigo de revista, vem à mão, é incrível. E quando a gente se apercebe disso e começa a entender que tudo está em inter-relação, e aí é que entra a palavra conexão, tem nada separado de nada. É um equívoco achar que eu estou separada da natureza, que eu estou separada de ti, que nós estamos separados mentalmente. Nós estamos na grande teia da vida. E na grande teia da vida é necessário perguntar, perseverar, focar. As respostas estão todas aí. Um dos convites eu dizia, tu está percebendo que a vida está toda sinalizada? Tu queres começar a perceber mais? Te torna presente a cada instante. Não é? Essa não é uma dica legal? Tornar-se presente a cada instante. Porque é presente que a gente se dá conta que a música que eu pensei, imediatamente eu percebi que está tocando. É só na presença, né, no nosso presente, que a gente está consciente também. Então, não adianta estar pensando no futuro, que a gente não vai estar consciente pensando no futuro, e, consequentemente, a gente também não consegue enxergar as sincronicidades que aparecem e as conexões não são feitas. Então, é importante, muito importante tu falaste que a gente está no presente, a gente está focado, centrado, com atenção, uma atenção bem plena para aquilo que está acontecendo, para conseguir enxergar o que chega para a gente, né? Como presente, inclusive, do universo. Pensando que existe um outro exemplo de vida prática que também acontece com muitas pessoas, né? Elas estão pensando em alguém e a pessoa imediatamente telefona. Já aconteceu. Aí alguém diz, Lorena, mas isso eu mentalizei. Eu enviei uma onda de telepatia. Ok, nós podemos compreender de muitas maneiras. E talvez esse seja um fenômeno sincrônico ou não. Porque essa capacidade de paralelidade todos temos, né? E como estamos todos em teia, em inter-relação, estamos conectados mesmo, fenômenos desse tipo acontecem. E aí, dependendo de como o estudioso aborda aquilo, ele define de uma maneira, define de outra maneira, faz um entendimento numa direção ou noutra direção. O importante nessa discussão que nós estamos tendo é talvez diferenciar o que é causalidade do que é sincronicidade. Na causalidade, existe algo que provoca determinado efeito. Na sincronicidade, os eventos estão correndo meio juntos. São eventos físicos e eventos sutis, ou eventos não físicos. E em determinado momento, como eles se cruzam, por exemplo, a minha necessidade, o meu pensamento, que é algo mais sutil, se cruza com o concreto de uma pessoa que traz um socorro, que traz um livro, que traz uma história, que traz um caos, não é? Então, ao evento físico e o não físico, eles são simultâneos e aquilo fez sentido para mim naquele momento, foi significativo para mim naquele momento. Então, tem vários elementos que fazem a diferença entre causalidade, quando a gente tem algo que determina outra coisa. Não é essa a relação de causa e efeito na sincronicidade, como nós estudamos, né, Rosana? Esse é um referencial, é o referencial do Carl Jung, né? E a gente está tentando passar um entendimento que a gente fez, né? E tornar isso muito concreto para cada um na vida cotidiana. Porque o interessante, gente, não é saber da teoria. O interessante é saber o seguinte: isso existe. Quanto mais eu percebo que existe, menos esforço eu faço para viver e para ser feliz, mais eu me aproprio dos mecanismos para tanto perceber quanto sintonizar, né? Sintonizar com aquilo que vai favorecer o meu caminhar, e só há ganhos, Então, é um jeito, há necessidade de abrir uma percepção, né? Mais do que conhecer exatamente o termo, como é que ele se aplica, a gente está esclarecendo porque faz parte, é importante, até para não fazermos tanta confusão entre várias coisas que estão nesse circuito.
mas o importante é realmente saber que isso existe, comprometer-se. Eu quero viver? Eu, Lorena, não quero. Tu queres, Lorena? Com certeza. A gente já está, né? Num mar de Estamos vivendo e sincronicidade. aproveitando já. Num mar de sincronicidade. Falaste. A gente quer viver e quer ter a vida mais plena, mais facilitada, mais Mais percebendo, fluida. porque nas coincidências significativas, a, a vida fala para mim pessoalmente. Ela me mostra se eu estou no meu caminho ou não. Ela me mostra quando eu não estou obedecendo os sinais, sabe? Talvez na estrada o sinal esteja, atenção, precipício adiante. E eu alienada, sem perceber a conjunção de determinados fenômenos, continuo caminhando, ou continuo correndo a 60 por hora, a 40 por hora, né? E a estrada está botando sinal vermelho. Então, quando eu fico atenta aos sinais, que podem vir na forma de sincronicidade, a tendência é que eu pare, pense, encontre um outro caminho, tome um outro rumo, me informe melhor sobre aquele destino. Sim. É isso, e retoma de novo aquela história da questão da consciência, né? Da gente estar consciente ali, presente, atento, e percebendo que, sim, se as coisas estão sendo síncronas, está tendo essa sincronicidade, é porque a gente está entrando num fluxo. E esse fluxo, essas tudo acontecendo direitinho, ajeitadinho, bonitinho, é um sim, dizendo, tá certo, vai, segue em diante, é isso aí. Pode ir que tá tudo ok. E quando não acontece isso, normalmente é o universo freando, dizendo assim, olha, o caminho não tá legal, vamos mudar, vamos recalcular a rota e seguir em frente de outra maneira, né? De repente, por falta de consciência, a gente não tá conseguindo mesmo enxergar esses sinais, assim. Essa palavra é fundamental, né? Consciência, né? Estar conectado, agora vem a palavra conexão de novo, perceber-se nessa inter-relação entre todas as dimensões do viver e perceber que isso é estar consciente, né? Estar aqui, estar agora, estar sabendo que se respira, se caminha, e o caminhar tem uma concretude, nos manda sinais, né? Então, trazer consciência para os fenômenos vai nos fazer perceber a sincronicidade. Talvez eu possa dar mais um exemplo, porque através dos exemplos as pessoas vão diferenciando bem, né? Com certeza. Muitas vezes, no mundo da ciência, por exemplo, pesquisadores diferentes estão ao mesmo tempo descobrindo uma determinada coisa, uma verdade, elaborando uma teoria, em cantos diferentes do mundo. Eles nunca conversaram sobre aquele tema. E quando eles vão apresentar o resultado das suas pesquisas, os dois pensaram de uma maneira muito semelhante, chegaram às mesmas conclusões. Isso pode ser chamado de sincronicidade. Eu já vi umas pesquisas, assim, de pessoas falando sobre essa questão de duas pessoas tiveram a mesma ideia, ou estão realizando estudos parecidos, ou o mesmo estudo em locais bem diferentes e desconhecem o trabalho um do outro. E isso, assim, isso vai muito da quântica, né? De que está tudo aí no mundo. E a gente tem que ter essa percepção de pescar isso, de capturar essa ideia. Quem está pronto para isso, né? Porque também depende muito exatamente das nossas intenções e das nossas vibrações. A gente vai pescar o que a gente está vibrando. O que a gente não está vibrando, e a gente consegue se conectar, né? Através disso. Assim. Na verdade, esse pescar é a conexão em si. É chegar e se conectar com aquilo, com aquela fonte, com aquele arquétipo. Se usa também um outro termo, né? Tu estás usando pescar, mas talvez a gente possa falar atrair, não é? Sim, O que se diz é que quando eu tenho um foco muito bem definido, o universo todo, e agora tu vai saber, vais relembrar esse termo que da Marianne Ferguson, né, na conspiração aquariana, ela diz que quando eu tenho muita clareza sobre aquilo que eu quero, o universo conspira a meu favor, né? Conspira a favor de grupos, quando o projeto coletivo está claro, as pessoas estão agindo com o norte, né? E elas estão com gás naquela direção,
elas estão abertas criativamente, tudo em volta parece que vai dando certo. E eu gosto de uma imagem que uma vez um amigo me apresentou, de que quando a gente está alinhado com a vibração do universo, não se sente separado, tem clareza em relação a objetivos, a gente vai se aproximando daquilo que está no nosso caminho e as portas se abrem como porta de aeroporto. Isso não é uma imagem maravilhosa, Rodrigo? Quer dizer, eu estou carregada, né, com as minhas malas. E, normalmente, quando eu chego perto, eu nem preciso falar abracadabra. O mecanismo automático já é de me dar passagem. Compreende? Gosto muito disso. E cada vez que eu penso, estou me esforçando demais, eu penso, como eu faço essa coisa funcionar, como importa, como frente a uma porta de aeroporto. Né? Porque a vida fica muito facilitada. Agora, enquanto eu estou falando, eu me lembro de uma outra palavra que talvez seja interessante mencionar aqui. Eu aprendi com Pierre Weil essas palavras, mas ele as aprendeu num retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas que ele fez no centro tibetano, né? Agora fugiu o nome. Ele fez um retiro budista, né? E os termos são fantasia da separatividade. Se nós achamos que nós somos indivíduos, e nessa compreensão que temos de sermos indivíduos, nós estamos separados de tudo e de todos, esse é o grande equívoco. Não estamos separados. Estamos em conexão, estamos em teia. O que acontece comigo afeta o mundo. O que acontece no mundo me afeta. Parece que não é real isso que eu estou falando, né? E a Rosana mencionou a explicação possível, só através da física quântica. A física de Newton era uma física mecânica, né? Da mecânica onde a causa e o efeito estavam relacionados. Dá para explicar ainda pela lei de Newton como é que um avião voa, mas realmente relacionamentos, essa relação na teia da vida, em que uma árvore e eu somos os mesmos no processo da existência, no sentido de que a interdependência é real e absoluta, só a física quântica explica. Então, precisamos compreender que essa fantasia, esse é um mundo da ilusão, de que eu estou separado, e se eu não tomar conhecimento não me afeta. Me afeta. Talvez uma imagem boa para esclarecer isso seja entender que cada um de nós é uma célula desse grande tecido que é o planeta, que é o sistema planetário, né? Talvez por aí a gente possa compreender um pouquinho melhor, acho que tem que sair da ilusão e da fantasia de que o que eu faço é da minha conta, não afeta ninguém, não afeta nada. Isso é uma fantasia a transcender. Afeta tanto, né, que às vezes, assim, a gente tem alguma desavença, digamos assim, com alguma pessoa, ou não concorda com alguma coisa, que aquela pessoa, do jeito que aquela pessoa age e tal, mas quando a gente muda a nossa postura em relação a algumas questões, algumas situações, aquela pessoa muda também com a gente. E a gente fica, nossa, mas a pessoa mudou, o que foi que aconteceu? Não foi a pessoa que mudou, fomos nós que tivemos a nova postura. E isso é um exemplo total de que existe, sim, essa conexão e é um conceito de unidade mesmo. De que quando eu tomo uma nova decisão, uma nova postura, uma nova atitude, aquilo reflete na pessoa e a pessoa vibra da mesma forma que eu estou vibrando. Então, se eu realmente vibro, me conecto com aquela pessoa vibrando coisas negativas ou acreditando que ela não é uma boa pessoa, que ela não presta, que ela vai me enganar ou coisa do tipo, ela vai mais ou menos responder a isso, porque eu estou intencionando isso dela, né? Eu estou esperando isso dela. E quando eu mudo, desintonizo isso, ressignifico, né? Tu gosta muito de falar essa palavra, Lorena. Eu acho muito legal, ressignificar. Quando eu ressignifico aquela pessoa, a atitude dela muda também comigo. Muda. Bom, vários níveis vão estar, várias situações vão estar atuando para que esse nível de conexão se modifique, né? A conexão com essa pessoa se modifique. Do ponto de vista físico, a gente tem que transcender a ilusão de que ela não sabe. Ela não sabe que eu não gosto dela. Ela não sabe que eu desejo mal para ela. Ela sabe. Energeticamente,
por conta da minha mímica facial, da minha mímica corporal, ela sabe que eu tenho restrição. Né? Então, precisamos entender essa ideia. Do ponto de vista energético, tu falaste, eu mudo a minha postura, eu passo a agradecer a presença, eu passo a agradecer aprendizados, eu trago esse elemento do sutil, de desejar o melhor, e aí a pessoa começa a mudar. Porque vou lembrar de uma outra frase, de que mudar o mundo é mudar o olhar. Eu mudo o olhar para aquela situação, eu começo a olhar para a pessoa diferente, a respeitar a maneira dela de ser, de lidar comigo, eu faço isso de alguma maneira, física, emocional, mental e espiritualmente. Né? Ah, mas eu não sei, eu acho que isso aí não é verdade, porque essas coisas a gente não prova. Já se prova. Não é o momento de, nesse momento, nós aprofundarmos. Eu também não saberia, né? De provar por A mais B como é que isso acontece no nível espiritual. Mas eu tenho essa crença, né? Eu tenho essa informação de que em todos os níveis o outro está captando. Temos sensores. Acontece que máscaras, blindagens, armaduras que cada um vai se colocando durante a vida vão dificultando essa percepção, vão dificultando esse acesso à informação nesse nível. Mas a informação chega. E como o nosso termo é por conta de conexões e sincronicidades, ela chega por conta da inter-relação interdependente ou interindependência e nas sincronicidades. Porque existe no fundo uma concepção de que tudo está muito ligado e que tudo tem a ver com tudo, e que eu tenho a ver contigo e com todos, e todos têm a ver comigo. É isso mesmo. Afinal, nós somos todos feitos, né, do mesmo material. Nós não somos iguais, mas somos bem semelhantes. O DNA é a mesma genética, digamos assim, o formato é o mesmo, as células têm as mesmas funcionalidades, as mesmas funções. Então, isso eu acredito que quando a gente olha para essas similaridades, é uma prova concreta de que sim, nós estamos conectados, estamos ligados, porque até no físico, o nosso físico é igual, é o formato dele é igual, a formação é igual. Então, por que eu tenho uma formação igual fisicamente de uma outra pessoa, isso bem na questão de átomo, moléculas, enfim, não sou unida a ela de alguma forma? Não consigo ver essa separação. Eu acho, de fato, que essa separação é ilusória. E essa parte da gente conversar sobre até ilusão, eu acho bem importante. Linkar a ilusão com as sincronicidades e com as conexões. Acho que sim. Tomei água e estou refletindo sobre isso que tu estás dizendo. Sair do mundo da ilusão. Sair do mundo da separatividade. Quem separa? Quem fragmenta? A mente. Não é? Sim. Porque o nosso coração é capaz de chegar com tudo. As nossas sensações físicas são capazes de chegar com tudo. Aí isso é levado para a razão, e a nossa história de vida, o nosso repertório de crenças, a capacidade de raciocinar sobre aquilo, a lógica, faz com que a gente bote tudo nas caixinhas. De alguma maneira, acomoda. E se essas caixinhas vão ficando quadradinhos separados e não quadradinhos interdependentes, porque determinadas coisas vão precisar ser categorizadas mesmo, né? Para não virar tudo malai de gato, né? Nós só estamos podendo nos fazer entender porque a gente está conseguindo articulação. Eu estou imaginando que as pessoas que estão do outro lado estão nos compreendendo que a gente está sendo razoavelmente articulada. E estamos sendo razoavelmente articuladas porque a gente, de alguma maneira, juntou elementos que têm semelhança entre si. Mas evitar radicalizar, evitar separar muito, evitar deixar de fazer conexões que estão o tempo todo sendo solicitadas. E não só fazer conexões que estão sendo solicitadas, mas atualizar as informações. Depois que eu entrei na internet, eu comecei a escrever o blog, né?
Gente, como eu usei esse botãozinho chamado atualizar. Eu escrevo um texto e aí eu faço alguns reparos e eu tenho que sempre voltar nele, clicar nele para atualizar, para ele me mandar a nova versão, né? E quando eu comecei a fazer isso na primeira semana, eu me perguntei, eu estou fazendo isso na minha vida? Ou eu repito padrão? Ou eu repito maneiras que já não se mostram mais adequadas para esse momento, para esse ciclo de vida, para o que o planeta está demandando de mim, quando eu estou envolvida com cura planetária, né? Porque na minha idade, quando a gente é um pouco, tem menos idade, a cura pode estar muito mais voltada a curar-se, a curar as suas relações mais íntimas. A demanda que vem de um ser mais maduro como eu é de que sejamos seres de sabedoria e estejamos engajados na cura planetária, né? Então, se eu estou engajada nisso e eu me comprometo com isso, eu preciso atualizar permanentemente. E uma forma de atualizar é estar receptiva para a sincronicidade e entender que no nível muito profundo as coisas se conectam mesmo. Estou me lembrando de uma outra coisa agora, Rosane, falando em conexão. Que existe um autor, existe um psicólogo, Matthew Lieberman, ele faz uma pesquisa na UCLA, né, na Universidade da Califórnia, e é uma pesquisa de neurociência no nível social. E o que ele diz é que conexão, essa coisa de estar humanamente em link com outros humanos e com a natureza, ele fala muito mais nos links entre pessoas, né? É mais importante do que alimento e abrigo. É incrível isso. E quando eu li, eu me lembrei de um outro livro que, quando eu estava docente dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, eu recomendava para todas as minhas alunas na área de saúde da mulher. E o livro é Tocar, de Ashley Montagu, onde ela apresenta a importância dos vínculos, e vínculos estabelecidos com o olhar, com toque físico, com cuidado, vou especificar um toque físico. Isso, com a palavra, né? Porque a gente se conecta com a palavra. A palavra pode nos separar ou pode nos aproximar, dependendo do tom, dependendo de como eu a uso, em que momento eu pronuncio aquelas palavras. Que interessante essa pesquisa dele, e essa conexão, e esse valor que ele está dando para o vínculo, para a conexão entre as pessoas. E em tempo de internet estamos mais do que linkados, né? E sem conexão não tem vida, né? Ninguém é uma ilha, ninguém consegue ficar, eu estou só aqui, não dependo de ninguém, não preciso me conectar com ninguém, não preciso ter nenhum tipo de troca. Não existe. Se a gente não quiser nem ter uma troca, digamos assim, com seres humanos, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma troca com os vegetais para conseguir se alimentar de alguma forma. Então, a gente precisa se conectar. É um fato, os seres humanos precisam se conectar. E as sincronicidades só chegam através dessa conexão, de conexões. Exato. Que é a forma que elas têm de se materializar, de sair do sutil e vir para o concreto. É através das conexões. Eu tô concordando com essas coisas que tu está dizendo, e eu quero voltar um pouquinho na afirmação que o Matthew faz, e numa historinha que o Ashley Montagu conta no livro Tocar. Vou voltar um pouquinho nisso. A afirmação do Matthew Lieberman é de que vínculo e vínculo entre pessoas é mais importante do que alimentação e abrigo. E o Ashley demonstra isso com várias histórias. E uma que eu me lembro agora é a seguinte. No tempo da guerra, muitas crianças se tornaram órfãs, né? No tempo da Segunda Guerra Mundial. Muitas crianças. Da primeira também, em todas as guerras, a orfandade é uma realidade. E as crianças órfãs iam para abrigos. Então, eles fizeram uma pesquisa assim. Num determinado abrigo, a tutora era rígida, sabe? A tutora não se aproximava muito das crianças, mas as crianças recebiam mais do que ração de guerra. Elas recebiam uma porção maior de alimento. No outro grupo, a tutora era muito amorosa. E as crianças recebiam ração de guerra. E eles queriam saber qual era o maior percentual, com que criança se manifestava o maior percentual de crescimento e desenvolvimento.
com as crianças que tinham uma tutora afetiva, que trançava, fazia trança no cabelo das meninas, que contava histórias, que colocava as crianças no colo, que fazia roda, que cantava. Então, assim que eu li sobre essa pesquisa do NET, eu me lembrei desse experimento que o Ashley Montagou conta e que nos faz entender quão importante é a conexão humana, quão importante é começar a nutrir amorosidade, afetividade, respeito, admiração, e parar de achar que porque não é do meu partido, porque não é do meu time, porque não é, sabe? Porque não é dos meus, não tem nada a ver comigo, é meu inimigo, eu desejo mal. Que loucura! Que loucura! Né? Então, há que acolher, nos acolhermos uns aos outros nas diferenças. Né? Com certeza. E agora a gente está indo para o finalzinho do nosso hangout, do nosso encontro online. Ok. Eu sempre acho uma pena, tá, Rosana? Adoro conversar. O que eu desejo é que as pessoas tenham se beneficiado, sabe? Que elas possam aprofundar isso. A gente fez um passeio assim, despretensioso, a gente fez um passeio mais coloquial em relação ao tema, desejando mesmo que alguém que se interesse, que queira aprofundar, vá atrás, leia, converse sobre isso, e comece a perceber na sua vida como isso se manifesta. Porque a manifestação é a maior comprovação para ti de que é, né? Quando se manifesta na tua vida, esse é o meu desejo, que tu estejas tão perceptiva, que tu estejas tão presente em cada momento, que tudo isso se manifeste na tua vida e a dúvida seja quase zerada. É meio difícil, né? A dúvida ser quase zerada. Não, de que a sincronicidade existe, é nesse sentido. Não há dúvida em relação à grande vida, porque a dúvida também envolve perguntas, né? E perguntar nos traz novos conhecimentos e novas possibilidades de viver. Não é essa dúvida mais existencial, é a dúvida em relação ao tema, né? Se eu começar a viver isso, eu não tenho mais dúvida, né? Acontece para mim, é real. Sim. Não, com certeza, em relação a isso, é assim mesmo. As dúvidas vêm e a gente tira uma, aparece outra, mas elas vão se findando mesmo. É assim. Eu só queria pontuar o finalzinho de novo, voltar naquela questão da ilusão. Por que eu estou voltando tanto nisso? Porque tem sido um processo que eu tenho vivenciado, essa diferença de sincronicidade com ilusão. Então, eu acho muito importante a gente parar e verificar mesmo e sentir que aquilo é uma sincronicidade e não eu estou trazendo alguma coisa para minha vida e me iludindo, achando que é uma sincronicidade. Como perceber isso, a Lorena já falou. Ela já disse que a gente tem que sentir de verdade, do fundo, e perceber a questão de que tá fluindo, é isso. Tá entrando num caminho certo, estão acontecendo outras sincronicidades, estão tendo outros chamados e outros avisos, outros sinais do universo? Sim, estão. Então, aquilo de fato realmente é uma sincronicidade, é uma conexão. Se não, se vier uma suposta sincronicidade, depois uma outra, e elas ficarem se contradizendo, né? Não é uma sincronicidade. É um processo de ilusório. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nisso. Talvez isso tenha a ver com processos de manipulação. Né? Sim. Quer dizer, eu forço determinada situação, eu quero que o universo me responda daquela maneira, eu ajo para que aquilo se concretize, fantasio em cima daquele pequeno resultado que eu possa ter e entro num ciclo vicioso, achando que o universo está dizendo sim para o meu desejo. Não é nada disso. O universo está mostrando de diferentes maneiras que não é aquele caminho, não é assim que eu devo agir. Nessa hora, sabe que eu gosto tanto de oráculo? E o oráculo pode ser a Bíblia. Alguém pensa, mas essa pessoa vai usar tarô. Não, é aquilo que tem a ver com a tua crença, né? Existem muitos livros sagrados que são poderosos oráculos. E nós podemos usar oráculos de anjo. São tantos, de diferentes tradições, não é?
Amanhã, por exemplo, eu vou ter na mão um oráculo de unicórnios. E o unicórnio é um animal mitológico e é um arquétipo, quer dizer, ele constela vários elementos que está no nosso inconsciente coletivo e ele é um arquétipo de inteireza, de síntese. E quando eu pego determinado bichinho, porque eu vou pegar uma cartinha com bichinho e ali tem uma mensagem, né? Não é ao acaso se eu me conecto na hora em que eu vou tirar essa carta. Então, eu posso ter essas referências externas também, porque nós falamos bastante na referência interna, não foi? Eu preciso estar presente, eu preciso perceber, eu preciso me conectar, mas externamente também temos muitas formas de entrar em contato. Querida, eu encerro porque quanto mais a gente conversa, mais eu tenho vontade de conversar. Desejando, primeiro agradecendo a presença de todo mundo que esteve aqui conosco, né? Foi muito bom que vocês tenham aderido durante esse tempo em que a gente divulgou e foi muito bom tê-los agora nessa sala de conversa. Nós teremos outras oportunidades com outros assuntos e se tu tiveres sugestão sobre assunto, dá. Eu sou Lorena, ela é Rosana. Hoje a gente teria a Joyce, por algum motivo, presa no trânsito, não pôde estar conosco nessa conversa. E a gente se encontra em outra oportunidade. Eu tenho muito prazer em estar contigo. Até. Obrigada. Muito obrigada, Lorena. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui presente com a gente. E os próximos hangouts, os próximos encontros, a gente vai divulgar e esperar a participação de todo mundo. Se alguém tiver algum comentário, qualquer tipo de sugestão, é só mandar por e-mail. Eu vou colocar todas as informações no final do videozinho. E é isso. Fiquem com Deus e com o universo, com as sincronicidades e conexões existentes. Um abraço. Outro, tchau.